Pera aí, Gustavo Gaiofato ia contar pra gente que põe uma música de jogo lá pra tocar? Conta lá, qual? Não, desculpa, foi mal, perdão, Imagina. perdão. Ah, Não, a gente tava ouvindo eu música de videogame coloco junto aqui, pô. a. Não, eu coloco aquela música Hum. daquele jogo de advogado, sabe? Ace A Attorney, trilha pô. sonora. Trilha Ace sonora é muito Attorney, boa. É. Selo eu coloco a versão Capcom de jazz, é de bom demais. qualidade. Pode crer, jazz também. Bom, vamos lá. A gente está aqui para falar da Daniela Lima. Rolou um entrevero lá na Globo News. Ela foi corrigida pelo Gabeira, mas também não é exatamente uma correção. É uma questão assim que entra no campo da comunicação, da precisão, da informação, da objetividade. E é uma discussão que a gente pode ter aqui, né? Todo mundo aqui comunica. Pô, cadê? Globo News, Daniela Lima versus Inclusive Gabeira. responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar? Quer falar. Antes, fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Não, isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem. Só para quem está em casa entender o tamanho. Vamos. Tá aí, só para quem está em casa entender o tamanho. Quer dizer, o fato dele ter negado a liberdade ao Lula é uma parte importante da biografia dele, avalia Dani Lima. Por isso, escolhe informar, reinformar, capitular e recapitular esse troço, né? E aí o pessoal ali da Globo News acha que não é válido isso, é um exagero. Bom, fica uma discussão assim sobre as sutilezas, sobre as miudezas da comunicação, porque a informação está correta. E o que vem a partir disso é um jeito meio preocupante assim de encaminhar essa discussão. Nas redes da direita, eu vi montagens com a Daniela Lima em função desse episódio que fazem aquele adesivo da Dilma no tanque de gasolina. Alguém lembra disso? Fazem aquilo parecer lisonjeiro. Eu não vou mostrar nada disso aqui porque eu também não sou tão escroto, né, pô? Mas tem umas coisas horríveis. Aí, no nosso campo aqui, a galera foi recuperar alguns posicionamentos ideológicos daquela Leilani, que faz o contraponto ali. E daí tem coisas mil, assim, tem ela apoiando a Lava Jato, tem ela brigando com uma professora que não... que estava lá para falar sobre cannabis, e aí não concordou com ela sobre liberação e tal. Então acharam vários vídeos ali da Leilani também, né? Mas as coisas que eu vi contra a Dani Lima, assim, são, né, tão ruins quanto ficam, viu, Gaio Fato? Acompanhou esse episódio, cara? Cara, não acompanhei, fiquei sabendo agora, a partir de você. O que você me diz? É válido ressaltar esse, como é que é? Aposto, para usar a palavra de Leilani? Olha, eu acho que vai depender muito do contexto de onde a mensagem estava sendo trazida ali, né? Acredito pelo teor da notícia do que eles estavam colocando, era algo referente ao processo que, enfim, né, encaminhou alguma questão referente ao Lula, né? Como eu não sei da notícia, fica difícil também para eu afirmar qual que é esse contexto, né? Mas imagino que tenha sido algo dessa natureza. Então, eu acho que é um adjetivo que caracteriza aquele sujeito como alguém que, dentro desse processo, teve um papel determinado, né? Eu acho que, tipo, sei lá, tocou o ponto, né, de falar, não, veja bem, né, esse aposto é uma forma de, sei lá, né, de definição de um juiz, uma forma que, aparentemente, pelo comentário do Gabeira, soa negativa, né, soa negativa que ele seja caracterizado dessa maneira. Não é à toa que se não soasse negativo do ponto de vista editorial, né, para o jornal, isso não seria levantado, sabe? Então, eu acho que, não sei, eu acho que a depender desse contexto, essa colocação poderia ou não ser posta, mas ao que me parece, né, e conhecendo, né, o histórico aí, né, como diria o velho Marx, a história só surpreende quem nada dela entende, conhecendo o velho histórico aí do Globo, conhecendo esse histórico de comunicação do tipo de, né,
produção de comunicação política que é feita ali, eu acho que foi meio que para botar um pano, assim, sabe? Epa, não vamos associar o juiz a isso, né? Pô, não dá, complicado, né? E aí é isso, você gera uma situação que vai gerar esses cortes, vai gerar essa comunicação que confunde, né? Uma comunicação que trata as coisas por meias palavras, com os cortes. Então é complicado. Se a gente for olhar com calma para a notícia, a gente vai ver ali que o Thompson Flores, junto com outros 2 magistrados, teriam atropelado o STF, nas palavras dela, né? Teriam se adiantado a uma decisão da Suprema Corte com a Justiça aqui em Curitiba. E o caso envolve um outro cara aí bem famoso no noticiário, que é o Eduardo Apio. Mas eu tô com a Mariane aqui, e a Mariane milita na capital da Lava Jato, né? Então, perguntar para a Mariane o seguinte: Mariane, precisa mencionar a Lava Jato? Eu realmente não sei o que ela vai me dizer. Pode ser, eu ouço falar demais esse troço, não aguento mais, em função de onde eu tô. Ou pode ser, sim, pô, esse negócio mudou tudo por aqui. E aí? Eu acho que é exatamente esse o debate, né? A gente vê aqui muito, até estamos debatendo se Dallagnol vai ou não vai disputar cargos políticos aqui no Paraná, porque a base dele tá aqui, né? E a gente não quer isso. E eu vejo que a Globo, historicamente, né, ela faz esses processos de realmente nos prejudicar enquanto país desde sempre. E depois ela quer fingir que nada aconteceu. Então, ela não quer pautar a partir disso, né? Não vamos mencionar isso aqui. Não vamos fazer uma autocrítica, que, sei lá, seria o mínimo, né? Do que foi o impacto da Lava Jato para o avanço da extrema-direita e para os cenários que nós estamos vivendo no nosso país hoje. E o papel que a Globo teve dentro disso. E eu acho que quando a jornalista traz isso, e aí pensando que ela também é uma trabalhadora ali naquele contexto, né? Ela está tentando minimamente, e aí nós já debatemos sobre a ética do jornalista, de uma certa maneira, fazer um jornalismo que ela talvez acredite que pode ser disputado dentro daquele espaço. E aí eu me questiono também os aspectos de gênero, né? Como a gente escuta dentro da Globo homens falando, trazendo linhas que são completamente... colocam umas palavras difíceis e tal, mas no fim são pura opinião própria e não recebem um balanço assim, dessa maneira, que todo mundo... Ela se sentiu constrangida. Até ela usar o diminutivo ali, né? Gabeirinha e tal. Que é aquilo. Como que uma mulher é vista quando ela se posiciona? E aí entra isso. Qual é o papel que a Globo tem tido no avanço da extrema-direita, que agora ela quer negar, mas que ela não quer pautar. Não quer pautar desse lugar, trazendo justamente quem foram os responsáveis por isso. E por quê? Porque quando ela aponta, não apenas com relação ao Lula, a responsabilidade dessa figura nessa situação, a gente dá brecha para pautar todos os responsáveis. E aí a Globo entra dentro desse balaio. Perfeito. Ô, Gael Fato, a gente chama de mídia hegemônica porque a gente percebe que ela representa um espaço limitado dentro do espectro ideológico, né? Mas assim, eu também não tendo a generalizar, eu não acho que o Gabeira é a voz do editorial da Globo, é uma das vozes que cabem dentro daquele espectro tão limitado, sabe? E aí, essas vozes dentro desse espectro, elas expressam o quê? A minha visão, uma relativização do papel da Lava Jato na história recente desse país, assim. Eu acho que o nosso campo dá muito mais valor para esse impacto, está muito mais interessado em desbravar esse troço, sabe? Não, total. E eu concordo muito com a fala, porque eu acho que diz respeito a essa possibilidade da abertura de uma brecha, né, do juízo sobre o que a Lava Jato representou enquanto um processo político para o Brasil, né? Porque isso vai dizer respeito, né, justamente à forma de como a Globo se beneficiou desse processo, né? Dentro do espectro de pensar quais são os programas que vêm sendo aplicados dentro da lógica liberal, enfim, dentro da lógica neoliberal, né, sobretudo, que marca o programa político e econômico, né? E eu acho que é até interessante a gente pensar, eu acho que isso ajuda a gente também a avaliar que, por mais que a gente esteja tratando de um centro de uma mídia que tem, de fato, né, eu acho que, sobretudo nos últimos anos, enfrentou um processo de ampliação, né, do quadro das pessoas que comentam as coisas, tal, não sei o quê, se percebe ainda a manutenção de algumas figuras, né, que sempre foram figuras que representaram e trouxeram muito esse aspecto
visceral, né, que acho que caracteriza muito um elemento da extrema-direita, e como, né, se apropria disso de alguma maneira, porque é mídia hegemônica, porque é a hegemonia do senso comum. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar a hegemonia nessa perspectiva. É o senso comum, e por isso que eu acho que nem faria sentido a Globo, né, em qualquer sentido, questionar essa posição ou fazer uma autocrítica. Tipo, porque ela não errou. Tá ligado? Eu acho que essa é uma questão bem interessante para se pensar de fundo, porque ela é uma instituição, né? Ela é um aparelho ideológico da burguesia, né? Querendo ou não. Perfeito. Gustavo Gaiofato, senhoras e senhores. Também me acompanha aqui Mariane, numa conversa aqui que tem vários tópicos da pauta do dia, só o noticiário, mas desigualdade é um tema que permeia todos eles. Você vai ver só. Valeu!